Crítica e opinião, sejam todos bem-vindos ao nosso tema de hoje da nossa PWR TV, num lugar muito especial aqui numa sala de aula, a sala da mentalidade, onde os nossos atletas recebem muito conteúdo e muita informação. E é claro, para a nossa entrevista de hoje, a gente recebe novamente o Eduardo, que é professor, treinador também de mentes, e o nosso psicólogo Rafael, que trabalha aqui junto com esses atletas. Sejam todos bem-vindos. Professor Eduardo, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui com a gente. Em primeiro lugar, muito obrigado pela presença. Como você falou também, é uma retribuição. Nós agradecemos esse caminhar juntos aí, essa entrevista. E realmente você falou, o assunto é fantástico, opinião ou crítica. E aí é o tema dessa aula que nós vamos dar sequência para que vocês possam ter um pouquinho da dimensão do que se discute na mentalidade. Existem várias formas, várias ferramentas e vários processos de trabalho que a gente desenvolve nos jovens. E isso que vocês vão perceber durante a nossa entrevista aqui. Então fiquem ligados. Agora eu quero agradecer ao professor Rafael também, o nosso psicólogo aqui do Centro de Treinamento. Seja bem-vindo para essa entrevista. Obrigado, eu que agradeço aí você estar com a gente. E até trazendo a psicologia, é interessante a gente entender que temas vão vir para que a gente possa desempenhar mentalmente melhor dentro do campo. Então, quando a gente começa a entender essa compreensão do mundo e dos temas, a gente começa a entregar melhor ser um atleta como pessoa melhor também. Muito bem, fiquem ligados aqui na nossa entrevista. Eu já aproveito pedindo para vocês aí, apertar o sininho para que vocês sejam notificados do nosso tema. E é claro, aproveita para seguir o nosso canal do YouTube também, porque vai ter muitas entrevistas especiais preparadas para vocês. Começo aqui com o professor Eduardo. Eu gosto de instigar. Eu gostaria que você falasse para mim, então, qual é a diferença entre crítica e opinião? Como é que a gente deve entender todo esse processo? Bom, antes de ir direto à sua resposta, eu acho importante mostrar como surgiu esse assunto. Como surgiu. Então, nós temos diversas aulas, como eu falei, e uma dessas aulas nós trazemos um tema ou uma pergunta que provoque aos atletas reflexões sobre as suas próprias vidas e que eles venham a falar sobre determinado assunto. E aí um atleta desse trouxe essa pergunta: como fazer para quando eu encontro uma opinião negativa ou positiva e essa opinião me coloca numa zona de conforto? Então isso foi interessante. E aí, brilhantemente, o professor Rafael respondeu, e eu passo a palavra para ele para que ele possa responder, já que foi o dono da resposta, mas existe realmente uma grande diferença. E essa diferença faz com que eles se travem ou se potencializem, ou então comecem a enxergar e fazer um grande filtro da vida sobre o que é a origem, né? E compreender o que é a palavra. Professor, então explica pra gente, né? É importante a gente ver tantos jovens, principalmente em idades de formação intelectual, formação física também, e é um período de transformação também. Como é que eu consigo decifrar e entender quando é opinião e quando é crítica? Como o Eduardo explicou, vê esse questionamento e muitas vezes os atletas, as pessoas em comum, confundem a opinião com a crítica. E a crítica, ela vem de um ponto que eu tenho que ter um certo conhecimento, eu trago uma reflexão sobre algo, mas um ponto de melhoria, um ponto de mudança. É diferente de uma opinião, porque a opinião é o que eu acho. Quem está emanando essa opinião, ele acha ou ele tem uma percepção de alguma situação. Diferente da crítica, quando eu pressuponho, eu trago um pensamento da palavra crítica mesmo, e que eu posso questionar aquela situação, propondo algo melhor, propondo algo diferente. E isso é uma crítica. Opinião é quando eu simplesmente dou uma conclusão. Vou dar um exemplo. Os atletas principalmente falam, alguém fala, fulano falou que eu joguei mal. Jogar mal não é uma crítica, isso é uma opinião. A crítica seria, em determinado momento você agiu de tal forma e poderia agir de tal maneira. Aí é uma crítica. E, consequentemente, a gente vem ouvindo muito isso, as pessoas às vezes vêm arregadas de umas informações de pessoas que, informações curtas ou pela metade, que não conseguem distinguir isso. Quando eu entendo que a opinião do próximo não necessariamente me define, mas simplesmente é como ele vê, eu entendo que eu posso me desenvolver e ouvir aquilo ali, ok. E uma crítica é algo que eu possa mudar e agir diferente
e um pensamento de construção daquela ideia, daquele momento. Quando eu tenho isso aí, eu sei que eu posso evoluir. Aí é uma crítica. Normalmente a crítica vai vir de quem realmente entende aquele assunto. Então não é de qualquer pessoa que vai me dar uma crítica. Muitas vezes as pessoas estão dando opinião. Se eu entendo uma opinião como uma crítica, isso pode acabar me derrubando. O professor Rafael explicou muito bem, né? Por isso que é importante a gente prestar atenção nas palavras, né, professor Eduardo? Porque a maneira como a gente se expressa, a maneira como a gente fala e opina sobre algum comportamento do outro, às vezes expressa um pouco mais daquilo que a gente está fazendo do que propriamente do outro, né? Por isso que é importante a gente prestar atenção na palavra, né? Na verdade, você vê, eu não posso impedir que o outro dê uma opinião a meu respeito, mas eu posso filtrar essa opinião, para que essa opinião não tenha um efeito negativo na minha caminhada. Então, basicamente é isso. Então, hoje a gente vive num mundo de muitas informações e você está se questionando e se comparando com o outro o tempo todo. Então, isso é extremamente negativo, porque traz sobre você um peso ou uma inverdade que você não sabe quem foi o autor. Se esse autor tem ou não tem propriedade para falar. Então, às vezes, os atletas chegam e dizem, professor, eu não estou bem, eu não fui bem. Aí eu falo, não foi? Aí eu questiono isso. Você não foi bem, mas quem disse que você não foi bem? O professor Jorge falou. Ele, não foi o professor Jorge. Então foi o professor Rafael. Não foi. Aí quando você investiga e pergunta, essa opinião negativa que ele tem na sua própria mente foi criada. Foi frutos de informações de palavras que não têm procedência. Então isso é uma grande realidade que a gente encontra nos dias de hoje. Então como eu posso blindar esse atleta? Impedindo que as pessoas falem para ele? Não, eu não posso impedir pessoas, mas eu posso impedir que determinadas palavras criem ninhos dentro de mim. Então é essa a blindagem que nós ensinamos para quê? Para que nessa caminhada, não só dos atletas, mas de todos nós na vida, possamos fazer para que não venhamos a parar. Olha, é tão importante isso, porque a gente sabe que a psicologia ajuda muito. E muitos de vocês que estão nos assistindo, portanto, continuem aqui com a gente nesse vídeo fantástico até o final, porque o trabalho da psicologia ele vem exatamente no esporte para ajudar, porque muitos de vocês talvez não imaginam que os atletas chegam e só ficam na parte física. Não, a psicologia dentro do esporte, ela vem para agregar e muito, né, professor Rafael? Justamente. A gente entende, aí na PWR, quem já tem acompanhado o nosso trabalho, sabe que são 5 pilares. E um depende do outro. Então, quando você entende mentalmente que a parte onde a psicologia vai agir diretamente, você consegue interferir nas outras partes, na parte física, na parte técnica, na parte mental. Então, para mim poder desempenhar bem nas várias funções de um atleta, eu preciso compreender e conseguir com que minha cabeça, com que minhas atitudes sejam de acordo com o que ele exige. Então, o comportamento, que é um reflexo da nossa mentalidade, ele tem que ser de acordo com o atleta e para que eu possa melhorar o meu desempenho. Então, para mim fazer qualquer outras coisas dentro do esporte, na vida, tudo, eu preciso estar com a mentalidade conforme o que é exigido, conforme o que é necessário para aquela atividade. Aí ajuda no futebol e no esporte que você tiver. Que maravilha, né? Por isso que é um diferencial que a PWR Soccer faz aqui com os atletas, para quem vem para esse centro de treinamento, porque já prepara esses alunos não só no aspecto físico, mas também da mente, que hoje em dia a gente sabe, né, professor Eduardo, que tem que estar alinhado a parte física com a parte intelectual também. E as aulas de mentalidade nesse espaço aqui são bem propícias para isso, né? É uma ideia, um conceito novo que vocês conseguiram aqui para Brasília, mas que vem lá de fora também, né? É verdade. Então, esse conceito novo, né, para Brasília e para o Brasil, veio de um pensador do futebol, que o professor Jorge até já citou, Cerulo. Ele diz que ao desenvolver pessoas, esses indivíduos se tornam uma potência. Quando eu tenho 11, 22 potências dessa nas mãos, eu tenho um grande time. Isso serve não só para o futebol, mas isso serve para a vida.
Então, o seu grupo de relacionamento, desde a sua família, precisa entender o que está fazendo aqui, qual é o grande contexto do ser humano nessa caminhada. Então, eu falo para os atletas, você está aqui num determinado momento para o futebol, mas você não é um ator apenas do futebol, você é um aluno, você é um filho, você é um ser humano completo. Então você precisa se desenvolver de forma completa. Então nós concordamos com o Cerulo quando ele afirma que ao desenvolver pessoas, você tem potenciais nas mãos. É verdade. Então o nosso intuito da PWR é desenvolver o ser humano, para ser um ser humano pleno das suas capacidades, tanto pessoais quanto profissionais. Muito bom. A gente vai ter que finalizar esse bate-papo, mas lembrando vocês que vão ter várias entrevistas sobre esses temas aqui no nosso canal. Então, quero agradecer ao professor Eduardo, primeiramente, por ter nos concedido essa entrevista. É isso, uma grande satisfação. É um prazer estar com vocês. A casa PWR está sempre de portas abertas. E eu vejo que você está com a blusa da PWR, então você já é um atleta PWR, né? Então, aqui é a sua casa também. Professor Rafael, muito obrigado pela sua entrevista também. Como é importante a psicologia aqui para esses jovens que vão transformar o mundo, né? Agora a gente depende deles, né? Sim. Fico feliz. É importante poder estar trazendo informação, porque de acordo com a informação vai mudar os hábitos, comportamentos. E a gente pode desenvolver o futebol, a sociedade como um todo. E aí, você gostou do nosso conteúdo? Então aproveite para multiplicar essa informação enviando esse vídeo para os seus amigos, para o seu vizinho, para os seus colegas aí da sala de aula. Para vocês, atletas que participam aqui da PWR, vamos multiplicar essa informação. E olha, lembrando que a gente vai voltar numa próxima edição com muitos assuntos interessantes e pertinentes para você que gosta de esporte, educação e conteúdo. A gente se encontra numa próxima. Tchau!